Ontem fazendo um atendimento e de repente me deparei com essa questão, com essa pergunta, na verdade, do participante: quanto vale um casamento? Quanto vale um casamento? E curiosamente os casamentos terminam e parece que os cônjuges dão valores diferentes ao casamento, e principalmente a extremos diferentes. Por que extremos diferentes? A gente pode dizer que aquele que foi embora, que foi viver com uma outra mulher, que foi viver com outro homem, aquele que de fato decidiu não mais lutar pelo casamento, esse entende que o casamento não tem valor nenhum e que ele está acima, né, os teus desejos, os teus planos pessoais, está acima de todo o casamento. Esse é um extremo. A pessoa que olha para o casamento entende que o casamento não tem valor nenhum, que o que importa é o que ele pensa, o que ele sente, o que importa é o que os amigos falam, o que importa é o que ele quer viver, o que importa é o hoje, e que o casamento e a família não tem nenhum valor. Esse é um extremo, tá? Existe também o segundo extremo, que é daqueles que olham e falam assim, que o casamento é tudo, que a família é tudo, sabe? Que é um outro extremo muito perigoso também. Eu converso com algumas pessoas e aí, diante de alguma separação, de algum divórcio, tem muitas pessoas que falam assim pra mim: Diego, eu quero me casar novamente para eu ser feliz. E às vezes eu escuto essa frase e eu enxergo tanta coisa negativa nela. Vou te falar por quê. Primeiro, porque a Bíblia em nenhum momento coloca a felicidade como sinônimo de casamento. Ou seja, eu não preciso do casamento para ser feliz. Essa é a grande verdade. Em tempos de guerra, em que nós temos uma luta espiritual, onde nós temos um pecado que reina sobre esse mundo, e diante de tudo aquilo que Jesus nos prometeu, aqueles que o seguissem, eu tenho pouca expectativa de uma felicidade plena nessa vida, tá? Quando Jesus diz assim: olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, significa que nós vamos ter sim aflições, nós vamos ter sim conflitos, nós vamos ter sim infelicidade, problemas, e isso são características da vida nos dias de hoje. Então eu preciso entender que aonde eu for, a angústia, os problemas, a infelicidade, os conflitos vão me acompanhar. Desculpa. E obrigado para quem me desejou saúde. Ou seja, diante dessa situação da felicidade, que ela sempre vai fugir de mim, não dá para eu olhar para o casamento e colocar sobre ele esse fardo de que ele é capaz de me trazer a felicidade. Eu falo com algumas pessoas assim: olha, você casou, você era feliz? Aí a pessoa: não, a gente sempre teve problema, a gente sempre teve isso, aquilo. Eu falei: pois é, agora você quer casar de novo para ser feliz? Como? Se casamento não te trouxe felicidade uma vez, como vai te trazer uma segunda vez? Não traz. Essa é a grande verdade. Casamento não traz felicidade. É possível você ser feliz apesar do casamento, tá? Mas no quesito felicidade, você pode sim ser feliz independente de estar casado ou de não estar casado. A única coisa que eu vejo é que quando você está casado, assim como as probabilidades de problemas, de conflito, de aflições aumenta, a probabilidade de ser feliz também aumenta, tá? Proporcionalmente. Mas tá bom. Aí a pessoa me fala isso, né? Que quer casar para ser feliz, tá? Agora existe o segundo aspecto disso.
O casamento é uma união de duas pessoas que se tornam uma só carne. E quando a pessoa diz assim, eu quero casar porque eu tenho direito de ser feliz, eu já vejo um problema seríssimo, porque quando você quer algo para que você seja feliz, eu estou ouvindo aqui uma atitude muito egoísta, uma atitude muito egocêntrica, muito pautada em mim, no que eu quero, no que eu desejo sentir. E isso é perigoso. Sabe por quê? Porque um dia o teu marido ou tua esposa quis pensar na felicidade dele ou dela. E hoje você está no deserto. Você está vendo como esse princípio ele é muito destrutivo? Quando você para e pensa assim, eu quero me casar para ser feliz. Eu quero retornar o meu casamento para eu ser feliz. Espera aí. Essa matemática não fecha. Tá entendendo? A matemática não fecha. Mas, além dessa circunstância, né, daqueles que dizem que querem para ser feliz, eu vejo as pessoas dizendo assim também, olha, eu preciso que Deus restaure o meu casamento para que eu possa confiar nele, para que eu possa acreditar nele. E isso também é um grande perigo. Sabe por quê? Porque diante do deserto, desse momento que você está passando, da separação e tudo mais, o que acontece? Você começa a buscar mais a Deus em prol do casamento, em prol da tua família. E é natural, o relacionamento com Deus, a nossa fé com Deus, ela se fortalece de acordo com o que nós nos relacionamos com Ele. Tanto nós para com Ele, tanto Ele para com nós. Entretanto, nem sempre Deus responde na mesma linguagem, no mesmo tom, na mesma frequência em que nós clamamos por Ele. Então há muitos que fazem campanhas, que fazem jejum, sabe, que fazem sacrifícios, que fazem promessas a Deus, pedindo a volta do marido, a volta da esposa, mas o marido e a esposa não voltam. Eles não voltam. E aí isso faz com que a pessoa desacredite na existência de Deus, ou desacredite no interesse de Deus em salvar a tua vida, em cuidar de você, em te manter e te amar. Ou seja, nós podemos ir para dois extremos. Um, achar que Deus não ama ninguém, não gosta de ninguém, nem existe. Ou achar que sim, Deus existe, Deus é amor, menos para comigo. Comigo não, Deus não ama, Deus não se importa comigo, Deus não gosta de mim. O que é um grande perigo também. Porque agora a gente começa a buscar a Deus por causa de um interesse que nós temos, que é a restauração da nossa casa. Um interesse. E isso também é muito perigoso. E isso conflita inclusive com os princípios que Jesus ensinou para nós. Sabe por quê? Jesus ensina, e quando você vai pegar o Sermão do Monte, por exemplo, um dos capítulos, né, que trata a respeito do livro de Mateus, ele começa dizendo bem assim, buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a tua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O que Jesus está querendo dizer? Ele está querendo dizer que o reino dos céus, a vontade do Pai, o teu ministério em salvar vidas, em testemunhar acerca de Cristo, em propagar o Evangelho eterno, deve estar acima de tudo que existe na sua vida, inclusive a tua família, principalmente a tua família. Jesus, em outro momento, ele disse assim: aquele que ama ao pai, à mãe, ao filho, à esposa, ao esposo mais do que a mim, não é digno de mim. Percebe? Jesus, em um outro momento, quando o jovem rico vai embora desolado porque não achou a resposta que ele queria para a salvação, e os discípulos falam assim: mestre, o que há de ser de nós? Porque nós largamos casa, nós largamos família, sabe, por causa do teu nome. E ele diz assim: olha, existe uma recompensa para todo aquele que largou família, que largou casa, que largou bens por causa do reino dos céus. E certo que receberá 100 vezes mais do que abriu mão. Entenda que o conceito de colocar a família em primeiro lugar da nossa vida, isso é antibíblico. A conduta que Jesus nos ensina, que Deus nos ensina,
é que o Senhor, a nossa condição de servo, vem acima e bem acima da nossa condição de esposo, da nossa condição de pai, da nossa condição de homem, da nossa condição de indivíduo. A nossa condição de servo, de adorador, vem muito acima disso. E aí é por isso que eu digo que são dois extremos muito perigosos. Aquele que diz que o casamento não tem valor nenhum, porque tem sim valor. O casamento foi o modelo que Deus utilizou entre os seres humanos para ensinar um pouco do relacionamento do ser humano com Deus, para mostrar um pouquinho como é que funciona a misericórdia, a piedade, a compaixão, o perdão. Então, o casamento tem sim o seu valor. O grande problema, agora olhando para o outro extremo, é que o casamento não está acima de tudo. O casamento não está acima da minha piedade, o casamento não está acima do meu próximo, o casamento não está acima da palavra do Senhor, o casamento não está acima do interesse de Deus em me salvar, em cuidar de mim, em me conservar com vida, ou pelo menos me conservar para a eternidade. O casamento não está acima disso tudo. E agora eu preciso achar um equilíbrio. Eu preciso entender que o casamento ele tem sim o seu lugar, ele tem sim o seu espaço. Sabe uma coisa que eu gosto bastante? É de pensar como nós, seres humanos, temos um problema com uma coisa chamada tempo. A Bíblia ensina, logo depois do dilúvio, que Deus reduziu o tempo de vida do ser humano para 120 anos. 120 anos. Curiosamente, esse tempo ele foi dividido em 3 ciclos de 40 anos. E aí você vai ver muito isso na nação de Israel, principalmente, que um homem ele era considerado jovem, rapaz, mancebo, praticamente até os 40 anos de idade, até ele alcançar uma fase adulta, uma estabilidade financeira, sabe, um respaldo moral da sociedade. Só então, aos 40 anos, ele ingressava em um casamento. Quando ele ingressava em um casamento, ele já ingressava tendo filhos. Ou seja, agora você coloca aí mais 40 anos do filho crescendo, desenvolvendo. Quando o filho chegasse aos seus 40 anos também, esse filho teria outro filho. E agora esse homem já com 80 anos, o terceiro ciclo da tua vida, ele ingressaria agora no período de ser avô. Então você tinha 40 anos dedicado à sua juventude, à sua mocidade. Você tinha mais 40 anos dedicado à tua fase adulta, de pai, de esposo, né? E agora você tinha outros 40 anos dedicado para ser um avô, para ser um ancião, para ser uma pessoa de idade já experiente. Olha que ciclo perfeito. Só que nós queremos antecipar tudo. Quando nós temos 18 anos de idade, a gente já quer andar com as próprias pernas, nós já queremos casar logo, e aí nós retardamos bênçãos, né? Porque queremos agora colhê-la antes da hora. Então, com 20 anos, a pessoa já é casada, já tem filho, sabe? É imatura, é dependente financeiro dos pais, tem uma condição financeira, sabe? Muito aquém do que deveria ter. Uma falta de maturidade enorme. E agora quer que esse relacionamento venha dar certo. Mas não dá certo. Não nesses termos. E agora você entrou num deserto. E se demorar 1 ano, você arruma outra pessoa. Se demorar 2 anos, você já está tocando a vida. Se demorar 3 anos, você já não quer mais saber do outro. E Deus, ele tem o tempo dele. Deus tem o tempo dele. Às vezes a gente começa um relacionamento fora do tempo e vem o deserto, e é o momento que Deus usa para trazer a maturidade, para fazer você meditar, para fazer você entender o que é o casamento, qual é a seriedade dele, os limites dele. E agora no deserto é o momento propício para você aprender isso. E quando você aprende isso, quando você entende isso, agora Deus está pronto a atender o teu pedido. Tu quer a reconciliação, tu quer o perdão, tu quer perdoar,
tu quer um relacionamento de paz, tu quer instruções para educar bem o teu filho, tu quer sabedoria para relacionar-se com o teu cônjuge. Agora Deus tem tudo isso numa dose enorme para te conceder, mas na hora certa, na medida certa. Tá entendendo?